bem interessante. Vamos lá. E durante a sua preparação ali, Tarcísio, como é que foi, cara? Você falou, tá, estudava por lei seca, você chegou a contratar algum material, teve mentoria, ou você foi na raça ali mesmo, você organizando seu próprio material? Como é que foi isso? Não, nas primeiras etapas, eu fui muito mais por... Eu lembro que logo no início, eu fiz uns cursinhos, né? Mas assim, nas primeiras etapas foi muito mais eu mesmo, sabe? Sim. Porque, ó, eu lembro que na época, falando assim, uma colega minha falou assim, vou fazer pra você, Tarcísio, um cronograma do que você estudar. Só que eu nunca fui muito organizado nesse aspecto, por quê? Vamos lá, o cronograma hoje era para estudar direito penal. Quer dizer, vamos pensar direito financeiro, que é uma matéria que eu não gosto. Só que eu tava já sem querer estudar, né? Então eu falar, pô, se eu for estudar direito financeiro, eu já tô sem vontade para estudar hoje. Se eu for Que eu não estudar, gosto ainda. se eu estudar uma matéria que eu não gosto, aí é que eu não vou estudar mesmo. Então o que é que eu fazia? Pô, nesses dias, que tem dias que a gente tá com mais vontade, Sim. tem dias que a gente tá com menos, né? Então nesses dias eu só vou estudar essas matérias assim que eu mais gosto. Então assim, o começo eu acho que foi muito mais eu respondendo muita questão, né? Lendo a lei seca, pegando aquelas. Você começa, como eu falei, quando você começa a responder muito aquela lei seca, você começa a perceber que, por exemplo, algumas matérias caem mais doutrina. Por exemplo, direito constitucional, né? Direito penal na área policial. Mas já outras matérias caem muito lei seca. Você pega aí, por exemplo, processo civil, da área de delegado, é só lei seca. Então, quando você começa a responder muita questão, você começa a identificar o que é mais cobrado, né? Então, eu fui muito mais eu sozinho mesmo. Agora, nas etapas seguintes, aí não, aí eu fiz cursinho, né? Por exemplo, para uma fase oral, até para a gente poder saber como se comportar, né? O que falar, nas discursivas também, né? Isso é importante porque na discursiva a gente a faculdade não prepara você para fazer uma discursiva de delegado, né? Verdade. Bacana. A gente sabe que a vida do concurseiro não é fácil e às vezes a gente tem algumas pressões externas. Se em algum momento ali a família apoiou mais, apoiou menos, lidar com essas situações das reprovações, ser algo mais incerto, em alguns momentos parecer que você está chegando. Como é que foi equilibrar esse jogo de emoções, tanto seu quanto dos seus familiares? As pessoas que gostam de vocês estavam à sua volta nesse momento. Michel, cara, não foi fácil. É o que eu falo sempre. A vida de concurseiro não é fácil. Eu acho que a vida de concurseiro é muito difícil. Na época que eu estava estudando, a pressão em mim, não só dos meus familiares, né, mas minha também, que eu me cobrava muito. Eu lembro de ver minha mãe falando assim de apertos financeiros e ela falando, eu não sei como é que eu vou fazer para pagar tal coisa, e quer queira, quer não, eu me cobrava muito, Michel. Por quê? Porque como ela me ajudava para fazer viagem, para fazer a prova, eu me sentia como se eu estivesse fazendo parte daquela, contribuindo para que ela estivesse mal financeiramente. Então isso me cobrava, eu me cobrava, né? Mas assim, eu acho que para mim foi até bom, porque eu acho que se eu não tivesse numa situação tão complicada, eu acho que eu teria ficado muito na minha zona de conforto e eu não teria me movido, né? Tem pessoas que na pressão ela murcha, né? Sim. E tem pessoas que na pressão ela cresce. E eu fui muito nisso, assim. Eu falava pressão de... Às vezes as pessoas... Eu lembro que... quando eu passei para investigador, muita gente da família falou assim... mas para delegado é mais 500. Será que ele vai conseguir? Né? E eu falava para mim mesmo, eu vou mostrar que eu vou conseguir sim. Né? Então, assim, tem gente que se botar muita pressão, o cara fala, não, eu realmente não vou conseguir. No meu caso, eu achei que a pressão, às vezes, dói, né? Sim. Dói porque não é fácil você... Você
você querer, né, você querer financeiramente, você já querer estar numa situação melhor. Às vezes, por exemplo, eu olhava o Instagram, aí eu via meus amigos que já estavam bem financeiramente viajando, né, e eu ali estudando, né. Mas eu falava pra mim, você tem que botar na sua cabeça que todo mundo, não é só você, que tem gente que tá assistindo aqui, tenho certeza que tá passando por um momento difícil. Mas não é só você que está passando por aquele momento. Tem várias pessoas que estão passando, né? E eu sempre botava assim na minha cabeça que tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é prazeroso, ele dá trabalho. Sim. A gente sofre para conquistar aquilo, né? Então é isso. Eu tive muita pressão, mas eu achei que a pressão, hoje eu olhando para trás, eu acho que a pressão foi bom. Porque talvez se eu não tivesse tido tanta pressão, eu acho que eu teria ficado lá em João Pessoa, porque eu estava muito, assim, digamos, confortável. Eu não ganhava muito, mas o que eu ganhava dava para minhas coisas, né? Trabalhando com a minha mãe, eu tinha uma vida boa, né? Tinha um carro, assim. Então, eu acho que foi muito bom essa pressão, porque me fez sair da zona de conforto. Legal.